Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Nós fizemos a comparação, né, da Natasha Denona com a Carolina Herrera, conforme pedido dos seguidores, né? Aí tá aí o vídeo para vocês. Hoje nós vamos fazer outro pedido, que é Natasha Denona versus Lady Gaga. Mais fácil de falar, né? Quando eu fiz a da Carolina Herrera com a da Natasha Denona, a única coisa que eu vi diferente, porque são duas bases maravilhosas, foi a... Vou passar um protetor solar, não, vou passar um primezinho. A única coisa que eu vi diferente, como mostrei no vídeo, foi a cobertura, tá? Textura, conforto, fixação, duração, sabe? Acabamento. São muito bonitas. Ambas as bases. Mas em termos de cobertura, a da Natasha Denona é melhor, você usa menos produto, tá? Então, eu achei isso, tá? Passei esse primezinho da frente. Eu comprei a amostra. Ele é bem sequinho, controla o brilho e faz uma fixação boa, fora que hidrata, deixa a pele viçosa. Então, vamos lá. Vamos começar pela Lady Gaga. A seguidora ficou muito confusa, né? Aí eu demorei um pouco a trazer esse vídeo, porque eu tinha outros produtos para apresentar das comprinhas, né? Mas já tem vídeo dela aí. Aí eu vou colocar 3 pampers. Ó. A House Lab. Espera. Vou espalhar com a esponjinha também. Ó. Ela escorre bem, uma ótima base para aplicar. E vamos lá. Eu gosto muito dessa base. Eu sei que tem muita gente que não gostou. Vi muitos vídeos aí de blogueiras que não gostou dessa base. Eu tenho uma pele madura e amei essa base. Tá? Mas vamos colocar uma lado a lado, conforme pedidos. Eu achei que essa base parece um filtro. E eu gosto dessa textura bem fluida. Eu acho a melhor textura que tem pra base, porque eu tenho muitas imperfeições. A aplicação dela. Ela tem uma cobertura média, mas se você quiser fazer leve, você consegue. E você também consegue construir. Eu vou construir com ela, para vocês verem. Peguei mais um pumper na área dos olhos. São bases caras, gente, mas são bases sensacionais, tá? São bases que você usa o dia todo e não tem problema nenhum. Pelo menos eu não tenho. A cor dela é a 200, tá? Tem um fundo um pouco amarelado, mas coube muito bem pra mim. Gostei muito dessa cor. Eu ia pedir a 160, mas na hora eu falei, não, eu pedi 200. Aí. Ela parece um filtro, essa base. E ela seca rápido, tá? Ela deixa uma aparência viçosa, ó. Tá quase seca aqui. Vamos aplicar no nariz direito. Tá quase seca aqui. Eu acho ela bonita. E ela cobre as olheiras perfeitamente com a segunda camada. Né? Ó. Ela é uma base bem viçosa. Linda a base. Agora, vamos para Natasha Denona. Natasha Denona tá disputando com um monte de base, né? Eu tenho visto vários vídeos aí.
Aí tá aqui. A minha cor, eu até tampei ao contrário. A minha cor é a 210. Sempre chacoalho elas. Mas a da Natasha Denona é mais grossinha. Vou colocar 3 Pampers também. Porque são diferentes os Pampers, ó. A da Natasha Denona não escorre tanto. Praticamente nada. Vou virar o outro lado da esponja. E vamos lá. O restinho que ficou na tampa. Mesma quantidade. Aplicando direto com esponja. Assim que uma seguidora pediu também. Que eu aplicasse a base só com esponja, sem pincel. Ela acha que o pincel deposita melhor e que a esponja tira. Só que eu sinceridade, não vejo a esponja tirar, não. Ó. A da Natasha Denona tem mais cobertura do que tanto da Carolina Herrera quanto a da House Lab, a da Lady Gaga. Eu enrolo minha língua todinha. Ela não precisa na minha pele de outra cobertura na linha dos olhos, na área dos olhos. Eu não sei se vocês vão perceber, ó. Mas praticamente tá a mesma cobertura. Então, é aquilo que eu continuo falando, né? Em termos de secagem, ambas têm a mesmo tempo. Ó, e ambas são bem viçosas. Ó. Só mais essa aqui, o viço dela se compara melhor do que com a... É mais parecido do que com a da Carolina Herrera. Tem menos viço. Na minha pele, gente. Tá? Porque cada pele fica de uma forma, né? Vou colocar uma de cada lado. Limpando minha mão pra não sujar tudo. Então, tá aqui a aplicação da Lady Gaga na cor 200. Com uma cobertura a mais na área dos olhos. E aqui tá a Natasha Denona. Sem cobertura a mais. Somente com os 3 Pampers. Porque eu acho que a cobertura dela muito me agrada. Ela vai uma cobertura bem alta. Tá? Ó. Conforto, acabamento. Elas são maravilhosas, gente. Sinceridade. Vocês acham elas feias? Elas não acumulam na área dos olhos. A da Natasha Denona, eu acho que ela distribui mais na área dos olhos, sabe? Ela é mais fácil de aplicar do que essa base aqui, né? Eu acho, tá? Essa aqui, eu ainda venho do acabamento. A da Natasha Denona, você passou, ela fica ali, ó. Não precisa toda hora ficar, sabe, como o lado de cá. Ó, o lado de cá eu já apliquei esponja umas 3 vezes, né? Por causa das linhas e rugas. Então, eu acho ainda que se optar em comprar uma base cara, eu ainda fico com a Natasha Denona, tá, gente? Apesar de que eu gosto muito dessa daqui também. Acho ela muito linda, tá? Mas eu acho que a Natasha Denona dá uma surra nessas bases. Cada dia que eu uso ela, eu vejo que ela fica melhor. Né? Não é puxando o saco não, gente. Mas é porque a gente vai usando. Então a gente vai vendo as diferenças. Entendeu? Esse bronzer é da Kiko. É a base em pó da Kiko. Que comprei na cor muito escura, errei. Aí eu uso como bronze. Eu peguei pra usar nesse vídeo. É um ótimo produto. Vou mostrar melhor pra vocês. Mas já tem vídeo dele no canal aí. Tem um tarão de vídeo aí, gente.
Faça um tour pelo canal. Curte, comenta e compartilha. Ó. É linda. Só que é muito escura. Vem com uma esponjinha, tá? Não tem espelho aqui, mas tem espelho aqui na frente. E esse é o estojo. Um produto lindo. Aí, o que que acontece? Vou pegar um blush. Eu peguei um blush que eu tô usando pouco na Roller Glass. Aí, peguei ele. Ele é muito clarinho. Aí, eu uso pouco, e é bem prensado. Uma vida esse blush aqui. Mas ele é muito bonitinho, tá vendo? Mas ele é muito clarinho. Mas eu gosto dele. A House Lab é outra marca que é sensacional. Porém, extremamente cara. Mas é um luxo. Tudo pra mim. Ele é bem clarinho. Mas ele tem uma radiânciazinha. Eu gosto muito dele. Ele tem que passar bastante, sem dó. Pra você ter uma cor, tá? Porque é bem clarinho. Aí fica a dica, gente. Eu, sei lá, peguei o iluminador da Too Faced. Eu sei lá, eu não vejo, assim, desagrado com nenhuma das bases. Só que uma, você tem uma sensação diferente da outra. Acho que isso é normal, porque são produtos de marcas diferentes. Mas a qualidade desses produtos é muito boa, gente. Também daqui, porque eu quase não tô usando. Eu tô usando como pó. Peguei produtos diferentes para esse vídeo. Sei lá por quê. Mas o importante aqui é a gente notar. Vocês veem que facilidade de aplicar os produtos em cima dessas bases. Ó. Ó como a pele fica bonita com ambas as bases. Só que vai de gosto, gente. Eu gosto de mais cobertura, tá? E pra quem gosta de menos cobertura, ó. Pra você alcançar uma cobertura mais alta, você tem que passar mais produto, como a da Carolina Herrera, que eu não acho vantagem nenhuma. Acho que essa base aqui é pra quem gosta de uma cobertura leve a média, tá? E essa aqui é pra quem gosta de mais cobertura, de média a alta, tá? Pra mim, a diferença também é essa. Viçosas, agradáveis, confortáveis, não acumulam nas linhas. Vocês podem olhar a pele, ó. Eu acho sensacional. Passar um batom creme da MAC. Meus lábios, olha o aplicador que lindo. Esse batom é uma delícia. Eu acho ele sensacional. Peguei uma paletinha também da Too Faced. Com cores lindas, ó. Que eu tô usando, não tenho usado ela. Aí resolvi pegá-la. Aí vamos fazer um, sei lá, pegar um verde aqui. Essa paleta é bem pigmentada como todas as paletas da Too Faced. E ó, você vai aplicando a sombra, a base não abre, ó. Esse lado tá Lady Gaga. E olha que eu tenho muita pele por causa da idade. Lado de cá, Natasha Denona. Não abre. E eu tenho muita pele, tá? Bem menos pro lado de cá. Pode esfregar, 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 que essas bases não abrem. Ambas as bases, tá? Eu adoro essa paleta. Peguei esse azul aqui, vou fazer uma misturança.
Pena de leve. Adoro essas paletas. Só que elas têm mais cintilância, né? Tem mais brilho. Mas são lindas. Só dá um toquezinho do azul. Adoro esse azul. O pessoal passa falando alto, parece até que tem briga. Aí vamos nesse aqui, dá um toque rosa. Tô usando o mesmo pincel, gente. Hoje o foco é nas bases. O que a gente acha de diferente nelas. Eu, sinceridade, não vejo diferença nelas. Gosto muito dessas bases. Fazendo um olho carinhosinho. Nenhuma dessas bases me incomoda. Todas elas me agradam. Cada uma da sua forma, né? E mesmo tendo muitas linhas, muitas rugas, elas ficam ótimas. Na pele madura, gente. Eu vi uma menina falando tão mal dessa base da Lady Gaga que eu demorei até ela, tá? A da Natasha Denona, eu também vi um monte de gente falando mal. Fiquei com o pé atrás. Aí li que ela não era resistente à água. Então eu falei, caraca. Mas a curiosidade mata, né? Eu, curiosa, comprei. E gostei. Não acho que foi uma compra ruim. Eu acho, gente, que você tem que testar o produto para ver se fica bom para você, né? A gente tá aqui para mostrar os produtos para vocês, né? Fazendo os nossos vídeos que a gente gosta, que eu amo fazer. Mas tudo depende daquilo que você quer para sua pele, tá? Ambas têm tratamento, tem cuidados com a pele. Então, eu acho que vale super a pena. Entendeu, gente? Vou fazer a sobrancelha e os olhos e já volto. E essa sim ficou a make. Um lado Lady Gaga, o outro lado Natasha Denona. Gente, não sei se é só comigo, mas eu não acho assim que tem uma diferença abundante, ó, embaixo dos olhos. Não acumulo nas linhas, todas duas. Eu tô olhando na lente de aumento, um acabamento muito bonito das bases. Vocês, olha que pele linda, gente. Misericórdia. 50, mais 50, 50 a mais. Não tem a pele perfeita, mas as bases, nossa, são muito bonitas. Entendeu? Eu acho que aqui também é só a cobertura. O acabamento delas são perfeitos, tá? Elas trazem luz, deixam a pele muito viçosa, ambas as bases. E essas ficaram com a cor mais parecidas do que quando eu fiz Natasha Denona e Carolina Herrera. A Carolina Herrera, o fundo é muito amarelado. Ó. E essas têm um fundo mais... Esse tem amarelado, mas é mais calmo. Linda, né? E aí, o que vocês acharam? Eu acho elas um estrondo, gente. Eu gosto dessa, mais dessa que é mais fácil de aplicar, dá menos trabalho, ela parece que abraça
seu rosto, sabe, de primeira. Essa aqui precisa de um acabamento melhor, né, que ela é bem líquidazinha, mas é ótima textura, ela é fácil de aplicar também. Mas na área dos olhos, como eu preciso de mais cobertura, eu tenho que passar mais quantidade. E essa eu não preciso. Essa é a minha diferença entre essas duas bases. Mas dizendo que amo as duas, tá? E fica a dica pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curte, comenta e compartilha. Deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, tá bom? Beijo.